Sabe quando parece que o nosso cérebro tem vida própria? Que ele simplesmente assume o controle e nos coloca no piloto automático, mesmo quando os nossos planos eram completamente outros? Bom, hoje a gente vai mergulhar nos bastidores da nossa mente para entender um dos seus processos mais incríveis e às vezes bem frustrantes: a atenção. Pensa só nessa cena. É um clássico, né? Sábado de manhã, cabeça cheia de planos e, de repente, a gente percebe que está no caminho do escritório. Mas por que isso acontece? Essa pergunta, que parece tão boba, na verdade abre uma porta gigante para a gente entender como a nossa mente gerencia o foco. Ok, vamos entender isso de vez. A resposta para esse mistério do caminho errado está no fato de que o nosso cérebro funciona em dois modos bem diferentes. Um deles é totalmente consciente, deliberado. E o outro, bom, é o nosso piloto automático. Super eficiente, mas que de vez em quando nos prega umas pesas. E a diferença entre eles é gritante. De um lado, a gente tem os processos controlados. Pensar em aprender um idioma novo ou a tocar violão. Cada passo ali exige um esforço, uma concentração total. Aí do outro lado estão os processos automáticos. São as coisas que a gente faz sem pensar, tipo amarrar o cadarço, andar de bicicleta. São super rápidos, eficientes e, o mais importante, liberam a nossa mente para pensar em outras coisas. E essa passagem de um modo para o outro fica super clara com o exemplo de dirigir. No comecinho é um bombardeio de processos controlados, né? A gente pensa em cada movimento, mas com a prática o cérebro vai otimizando tudo. Anos depois, é totalmente possível dirigir aquele trajeto de todo dia, enquanto se pensa na lista do supermercado, a tarefa virou automática. Mas é aqui que a história fica interessante. Esse nosso sistema de piloto automático, apesar de ser uma mão na roda, não é perfeito não. Ele tem suas próprias falhas, suas manias, que acabam nos levando a cometer uns erros bem curiosos no dia a dia. E olha só, tá aqui a resposta para a nossa pergunta lá do começo. O nome disso é erro de captura. Acontece quando a nossa rotina automática, que é muito mais forte, muito mais praticada, simplesmente captura o nosso comportamento. A intenção de ir para outro lugar no fim de semana é mais fraca que o hábito de ir trabalhar. Basta um pequeno deslize na atenção e pronto, o piloto automático assume o volante e leva a gente para o caminho de sempre. Certo, vamos mudar um pouco o foco agora. A atenção não serve só para a gente fazer coisas, mas também para encontrar coisas no mundo. Vamos falar de busca visual. E que tal um teste rapidinho para ver isso funcionando na prática? Olhando para essa imagem, é muito fácil achar a forma diferente, não é? O círculo vermelho simplesmente salta na nossa frente. A gente nem precisa procurar ativamente. Ele se destaca de forma quase que instantânea. O cérebro processa tudo de uma vez só. Ok, vamos de novo. E agora, para achar a forma única? Bem mais difícil, né? Provavelmente foi preciso passar o olho pela imagem, um item de cada vez. O círculo vermelho já não salta mais. Mas por que essa diferença tão grande na dificuldade? Pois é, a explicação para isso vem da teoria da integração de características. Funciona assim. No primeiro slide, a busca era por uma única coisa, a cor vermelho. O cérebro faz isso de forma super rápida, em paralelo. Já no segundo, a busca era por uma combinação. Tinha que ser vermelho e círculo. E para isso, a nossa atenção precisa trabalhar, juntando as peças num processo bem mais lento, um a um. E para deixar tudo ainda mais claro, a teoria da similaridade diz o seguinte: quanto mais parecidos forem o nosso alvo e as coisas que distraem ao redor, mais difícil fica a busca. No segundo exemplo, o círculo vermelho tinha a mesma cor dos quadrados vermelhos e a mesma forma dos círculos azuis. Isso aumentou a semelhança geral e, claro, a dificuldade. E para fechar, vamos falar de um desafio super atual, a tal da multitarefa. Os psicólogos têm um método bem específico para medir o quão ruim o nosso cérebro é em dividir a atenção entre tarefas que exigem esforço de verdade. Para testar isso, os pesquisadores usam o que eles chamam de paradigma da tarefa dupla. A ideia é simples. Eles medem como uma pessoa se sai numa tarefa A, depois numa tarefa B e, por fim, nas duas ao mesmo tempo. E o resultado é quase sempre o mesmo. Quando as duas tarefas exigem atenção, o desempenho em pelo menos uma delas, se não nas duas, simplesmente despenca. Então, resumindo o que a gente viu hoje, nosso cérebro é craque em criar atalhos automáticos, mas eles podem nos enganar. A nossa busca visual é super veloz para achar coisas únicas, mas bem lenta para combinações. E por mais que a gente tente, ser multitarefa de verdade em atividades complexas é praticamente um mito e sempre tem um custo no nosso desempenho. Isso tudo nos deixa com uma reflexão.
né? Sabendo que o nosso piloto automático pode falhar e que ser multitarefa é uma furada, como é que a gente pode organizar o nosso dia a dia para proteger o nosso recurso mais precioso, que é a nossa atenção?